Livro Depois do Calvário, capítulo 10, Primeiras Revelações. A casa de José de Arimateia me encantou. Jamais havia entrado em tão bela mansão. Depois do largo portão, um belo jardim enfeitava a frente. Subimos uma escada e chegamos à primeira sala, com ricos tapetes e finos móveis de madeira, que dava para uma sacada, de onde pude ver boa parte de Jerusalém. Uma vista fantástica, que permitia vislumbrar até as montanhas em torno da cidade. Fui descrevendo a ele o que via quando apontei o Calvário. Suspirei fundo e José tocou meu braço. Ele também sentiu uma dor imensa ao olhar aquele lugar. Conheci toda a casa e os seus criados. Depois de acomodado, tomamos um lanche e começamos a conversar, o que foi um longo e inesquecível diálogo. José, como conheceste Jesus? Foi há mais de 20 anos. Era Páscoa e ele veio a Jerusalém com os pais. Tinha 12 anos e já encantava a todos com suas sublimes palavras. Quando esteve no templo, começou a conversar com alguns sacerdotes que ficaram tão maravilhados com o que ouviam dele que o levaram para dentro, a fim de mostrar sua sabedoria aos outros. Fizemos um círculo em sua volta e o indagamos sobre diversos temas. Ele nos explicou como ninguém jamais o fez. Os sacerdotes, escribas e doutores da lei se sentiram pequenos diante de tanta sabedoria. Ele falou nas entrelinhas o que muito tempo depois falarei ao povo. Jamais me esqueci daquele dia. Tu o acompanhaste enquanto crescia? Durante alguns anos tive notícia de que vivia normalmente junto com os pais, em Nazaré. Estive por lá algumas vezes somente para vê-lo, mas sempre o observei de longe, jamais me atrevendo a chegar perto dele. Desejava ajudar, mas sempre que me aproximava, meu coração dizia que eu não tinha nada para lhe ofertar, pois me sentia um ser miserável e ele bastava ser a si mesmo. Quando se fez homem, enchi-me de coragem, fui até Nazaré e o procurei. Ele me recebeu com extremo carinho, porém quase nada falei. Apenas disse que sabia quem ele era. Ao ouvir isso, ele pediu que eu guardasse silêncio, pois ainda não era a hora. Entreguei-lhe um bilhete com meu nome completo, explicando como me encontrar. Dei-lhe também uma bolsa de moedas que lhe bastariam por muito tempo. E não sei por que disse-lhe: sei que vais precisar em tua viagem. Hoje sei que alguém falou por mim naquele momento. Ele me abraçou em silêncio, depois disse: quando voltar, conto contigo. Olhei-o longamente, amando-o como jamais imaginei amar alguém. Consegui dizer adeus e saí. À porta da casa estava Maria, que beijou minhas mãos. Vi lágrimas em seus olhos. Ela me agradeceu e entrou. Fui embora e quando saí da cidade, parei o cavalo e caí por terra, chorando e soluçando, sem conseguir me conter. Eu sabia que ele estava partindo, mas não sabia para onde nem por quanto tempo ficaria ausente. Guardei o meu segredo e o esperei como um réprobo aguarda a libertação. Passados 5 anos, recebi notícias suas, mas o portador não disse onde ele estava. Apenas me contou que estava bem e fazia milagres por todo lugar que passava. Contou também que ele mandava me dizer que andou pelo mundo em nome de Deus e aguardava o momento de retornar e finalizar aqui em Jerusalém sua missão na terra. E quando ele voltou? Como é bom recordar. Jesus esteve ausente por longo tempo. Nunca lhe perguntei por onde andou, mas sei que passou por outros países e ensinou a mensagem de Deus a muitos povos. Quando retornou, imediatamente começou a falar da Boa Nova. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, pois todos conheciam sua origem. Seu pai era José, que já havia morrido, e Maria, que morava em Nazaré. Em seu retorno, ele se apresentou tal qual um profeta, o que abalou a todos. Quando convidou algumas pessoas para serem seus seguidores e se dirigiu a Nazaré, causou confusão, pois os moradores queriam matá-lo. Ninguém é profeta em sua terra, dizia ele. Depois disso, mudou-se para Cafarnaum e foi morar com Pedro, um dos seus apóstolos.
Quando suas primeiras curas começaram, sua fama se espalhou por todo o país em pouco tempo. E foste até ele? Sim. Depois de suas curas espetaculares, fui até ele. Somente o Messias era capaz de fazer o que ele fazia, e eu o reconheci como Salvador. Ele era aquele menino cheio de sabedoria que agora voltava como Messias. Certo dia, veio até Jerusalém. Era o primeiro ano de sua missão e o ódio de Caifás e seus algozes ainda não estava tão acentuado. Encontrei-o em um fim de tarde. Quase não havia ninguém no templo e ele estava sentado na escadaria interior com seus apóstolos. Cheguei ao pátio e o vi de longe. Meu coração disparou e me faltaram o ar e a voz. Como uma criança, dirigi-me a ele. Minhas pernas tremiam, pois o esperava há muito tempo e não sabia como me receberia. Quando fui a Nazaré, já sabia ser ele o Messias, mas ele agora concretizava sua missão e eu sabia estar diante do Salvador. Confesso, Cleófas, que ele estava ainda mais belo que antes. Seu rosto suave, os olhos azuis e os cabelos suavemente cacheados, caídos nos ombros, davam-lhe uma aparência perfeita. Sua túnica cor de palha estava limpa, talvez mais que a minha. Quando me viu, sorriu suavemente e se levantou. Cheguei bem perto e ele disse: "Por que demoraste, José de Arimateia?" Ao ouvir suas palavras ditas com tanta suavidade, meu coração se rendeu e as lágrimas rolaram pelo meu rosto. Ele me abraçou como o pai abraça o filho que volta. Pegou em meu braço e nos afastamos para a nossa primeira conversa. Eu ainda não conseguia dizer uma única palavra, embora tivesse muito a falar. Ainda agora, ao relembrar, me emociono. Tens razões para chorar, José. Só posso mesmo imaginar a emoção de estar ao lado de Jesus. Lembro-me dele ter dito: "Vamos conversar, meu amigo." Então, com lágrimas rolando pelo rosto, consegui dizer: "Senhor, senti saudades." Ele agradeceu pelo que lhe fiz, depois me abraçou e me beijou o rosto em sinal de gratidão. "José, como conseguiste guardar isso dentro de ti, amigo? Saber que o Salvador estava na terra e não poder contar para ninguém. Jesus te confiou um grande segredo, não?" "Sim, Cleófas. Eu esperei como a terra espera a chuva, a árvore espera o fruto e a mãe espera o filho. Sabia que voltaria, como as estrelas sabem que a noite vem e a água sabe que um dia voltará à fonte." E ele voltou. "Depois desse encontro no templo, tu o acompanhaste?" "Não." Disse-lhe que deixaria tudo para segui-lo, mas ele respondeu que minha hora ainda não havia chegado. Falou-me para continuar minhas atividades e que fizesse tudo o bem que pudesse. Quando terminasse sua missão, eu teria algo muito importante a fazer por ele. Pedi-me para esclarecer, mas ele se recusou, dizendo que era eu quem devia decidir, não ele, e que eu saberia o que fazer no momento certo. Durante todo o tempo em que andou pelo país com os apóstolos, Nicodemos e eu o ajudamos com a manutenção do grupo. Tu sabes, nosso povo é pobre e não é qualquer pessoa que pode abrigar e alimentar a 13 ou mais pessoas, pois algumas mulheres, como sua mãe e Madalena, o acompanhavam. Dessa forma, nós o ajudávamos para que nada lhe faltasse. Judas Iscariotes cuidava da bolsa e quando oferecíamos um pouco mais, Jesus recusava e pedia para devolver, pois a eles bastava o necessário. O que ele te pediu para fazer foi o sepultamento? Penso que sim, Cleófas. Com minha autoridade pude interceder junto a Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Caso contrário, seria jogado na vala dos indigentes, como era feito com os bandidos que eram crucificados. E Jesus estava mesmo morto? Viste, tocaste o seu corpo sem vida? Cleófas, eu seria o primeiro a notar se Jesus tivesse um sopro de vida. Tirar um corpo da cruz não é fácil tarefa. Sozinho é praticamente impossível. Por isso eu, Nicodemos e João, um dos seus apóstolos, o fizemos. Com dificuldade, tiramos a cruz do buraco e a descemos até o chão. Arrancamos os pregos do seu corpo, o que nos foi muito doloroso, e em seguida levamos o corpo para o sepulcro, onde o preparamos com aromas e o envolvemos com um tecido de linho. Vê bem,
Ele morreu por volta das 3 horas, e imediatamente retiramos o corpo da cruz antes do seu enrijecimento. Chovia muito, e nossas lágrimas se misturavam com os pingos da chuva. Depois de tudo pronto, colocamos o corpo deitado no túmulo, saímos e empurramos a pesada pedra para a entrada do sepulcro, que foi travada pelas saliências. Não tem dúvidas da ressurreição de Jesus, não é, José? Não tenho. Porém, vou esperar conversares com outras pessoas para expor minha opinião. Cada um tem a sua, eu tenho a minha. Muito bem. Depois de sepultares o corpo de Jesus, voltaste para casa? Sim. Antes, porém, quando passava de volta pelo Calvário, vi que os outros 2 crucificados já estavam mortos. Os soldados costumam quebrar as pernas dos condenados para apressar a sua morte e evitar que sofram por muito tempo. Assim, com as pernas quebradas, ficam sem apoio e morrem sufocados. Então fui novamente até Pilatos e lhe pedi permissão para sepultar os outros 2. Por que fizestes isso? Cleófas, naquele primeiro encontro com Jesus, ele me pediu para que eu fizesse todo o bem que me fosse possível. Desde então, tenho agido assim, inclusive usando meu dinheiro para amenizar a fome de muitos e socorrer a outros que sofrem mais do que eu. Não podia, portanto, me preocupar somente com o corpo de Jesus, sendo que havia mais 2 na mesma situação. Eles seriam jogados ali mesmo se tornariam alimentos dos abutres. Eu não podia admitir isso. José, conta-me algum dos diálogos que tiveste com Jesus. Certo dia perguntei a ele sobre minha função no templo. Ele sorriu, olhou-me com ternura e respondeu: Meu filho, ainda por muito tempo as convenções terrenas exigirão a hierarquia religiosa. Sabe, no entanto, que pertences à eternidade. Não te iludas quanto ao teu corpo, nem com teu poder. Teu corpo é túnica muito frágil que o tempo consome, e teu poder é tão passageiro quanto o pequenino orvalho da manhã. Porém, te digo que, mesmo sendo pequenino, o orvalho rega as flores que o acolhe e molha os lírios do campo. Por isso, sê, pois, laborioso e sensato em teu dever, sem jamais te esqueceres da bondade, cuja virtude abre todas as portas, inclusive a dos corações mais endurecidos. José, que palavras maravilhosas! Depois de ouvir tudo isso, ainda perguntei como saber se estava agindo corretamente com as pessoas. Ele me deixou envergonhado ao citar um antigo conceito conhecido desde a antiguidade. Meu filho, tu conheces a regra de ouro? Até mesmo os antigos conhecem, embora muitos a desprezem. Foi Tobias quem a deixou. Guarda-te de jamais fazeres a outrem o que não quererias que te fosse feito. Tenho falado isso ao povo, embora sempre ressalte que melhor do que não fazer o mal, que não se quer para si, é fazer ao outro tudo que se quer que lhe seja feito. José, a sabedoria de Jesus era infinita. Como pode dizer tanto em tão poucas palavras? Mas nesse mesmo diálogo ele ainda falou outra coisa que temos menosprezado. Eu lhe perguntei como aprender a ter compaixão pela dor alheia, e ele me disse: José, talvez o povo não saiba, mas tu, doutor da lei, deves conhecer esta outra regra, divulgada por todo mundo por um grande sábio. Conhece-te a ti mesmo. Quem busca essa verdade reconhece em si mesmo as fragilidades e entende os erros, quedas e enganos dos outros. Assim fazendo, será possível desvendares os mistérios ocultos da alma e poderás socorrer a quem sofre. Seja a compaixão teu guia e assim terás em ti mesmo o remédio para sanar as feridas alheias. Sabe que nada podes sem aquele que nos criou, pois somente ele é a fonte inesgotável de todas as virtudes. Tu és o construtor do próprio destino. Portanto, que tuas atitudes perante a vida e teus sentimentos diante do próximo te conduzam à paz de quem fez todo o bem que podia. José, quem foi que disse: conhece-te a ti mesmo? Foi Sócrates, um dos grandes sábios da Grécia. Ele encontrou essa frase gravada no grande templo de Delfos e a divulgou como regra para um bom relacionamento.
Se nos conhecêssemos como Jesus falou, teríamos compaixão pelas dores do próximo. É verdade, Cleófas, mas agora precisa descansar, pois a viagem deve ter sido cansativa. Teremos muito tempo para conversar. Ainda tenho muitas perguntas, José. Poderás fazê-las? Não te preocupes. José me acompanhou até o quarto, despediu-se e saiu. Pediu que ficasse à vontade. Em qualquer necessidade que tivesse, bastava chamar. Lavei-me, comi algumas frutas e me deitei. Olhei a noite pela janela aberta e fiquei admirando as estrelas e reafirmando a mim mesmo como o mundo é maravilhoso. Os mistérios dos céus, a grandeza do infinito, os astros que viajam pelo universo, tudo faz-nos sentir muito pequenos. Rememorei toda a minha semana e concluí que Deus era muito bom comigo. Há 8 dias minha vida tinha um sentido: expulsar os romanos como uma rebelião liderada por Jesus de Nazaré. Hoje vejo um mundo diferente. O destino me transferiu para outra estrada e penso que nada sabia sobre a vida. Eu estava descobrindo um mundo novo, mas ainda tinha muito a caminhar.